Canal novo aqui pra gente ver, ó. 5 ídolos que derrubam mulheres cristãs. Atenção, mulherada. Vamos ver o que derruba a mulher cristã na grande área. É falta! Adorarmos. Por natureza, quando Deus criou o homem e a mulher, ele fez eles com o propósito de adorarem. Mas a questão é que quando nós não adoramos a Deus, nós vamos acabar adorando outras coisas. Ou seja, a gente vai acabar criando ídolos no nosso coração. E existem alguns em particular. Mas aí eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta inclusive honesta. O que seria adoração? Na nossa cabeça, religiosamente falando, adoração é literalmente prestar culto, não é isso? É tipo, ó, eu colocar o troço no altar, eu separar um tempo da minha vida para adorar aquela figura, e adorar no sentido de conceder-lhe características divinas, não é? Porque você não adora, né? Vamos botar os pingos nos i. Quando você confere a algo a característica de divindade, você espera que aquela divindade faça algo por você. Tal qual um amuleto, de certo modo. Não é isso? Não seria isso que é adorar? Porque falar que adorar é qualquer coisa que você dá simplesmente alguma atenção, né? Aí eu acho que você também... Aí fica fácil também encaixar tudo em adoração, né não? Que muitas mulheres acabam criando no seu próprio coração. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos ver quais são esses 5 ídolos que muitas vezes mulheres cristãs caem. Atenção, truque! Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje a gente está explorando um pouco mais sobre quais são alguns ídolos dentro do coração das mulheres. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Obrigado. E não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, porque aqui você vai ver que a primeira muito vez, conteúdo focado. Na primeira vez a gente vem mais devagar. Em ajudar mulheres cristãs a estarem crescendo e florescendo na palavra de Deus. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. E pra gente entrar nesse assunto, quando a gente vai falar sobre esses... Ó, temos aqui, ó, vamos começar bem aqui, ó, o Bruno mandou uma legal aqui, ó. Palestrinha. Adoração no texto bíblico tem a ver com a quem você realiza sacrifício, muitas vezes humanos. Ídolo é quem exige sacrifício. Aí a crítica à idolatria na verdade, crítica aos sacrifícios aos ídolos. Oh, interessante, interessante. Ídolos do nosso coração. Provavelmente você já ouviu uma frase que ficou muito famosa, que foi dita por um reformador francês chamado João Calvino, que ele disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Em outras palavras... Isso aí é... Como é que é a palavra? Isso aí é canônico, canônico? Nós sempre, constantemente, estamos criando alguma coisa no nosso coração que nós colocamos ali a nossa identidade, a nossa confiança. E a gente pode acabar perguntando, por que isso acontece? Porque, por natureza, Deus nos criou para sermos adoradoras. Ou seja, Deus nos criou para adorar. Nós fomos criadas para adorarmos a Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Mas acontece que no... Mas ó, eu tenho uma leve discordância disso aqui. O apóstolo Paulo fala lá nos livros mais na frente que ele fala que o ser humano tem um desejo intrínseco pela eternidade. E ele fala que isso tem a ver com a nossa natureza divina, essa coisa toda, né? Afinal e por conta disso, inclusive vários outros homens ao longo da história vão dizer que vem daí o nosso desejo humano pelo inexplorado, pelas alturas, pelo espaço, essa coisa toda. Mas aí eu pergunto, isso não seria uma construção nossa? Essa convenção meia que geral de que, ó, nós somos especiais porque a gente deseja algo extraordinário, logo isso vem do mundo espiritual. Não é muito mais uma convenção nossa isso, talvez? Porque o ser humano, né, o ser humano tem a maneira de antropomorfizar tudo, né? No momento que nós deixamos Deus de lado, nós começamos a entrar num loop. Imagina, por exemplo, aquelas rodas de hamster, sempre procurando alguma coisa a mais, outra coisa para nos saciar. E quando a gente pensa que a gente conseguiu aquilo que era o nosso ídolo naquele momento, surge outra coisa que a gente começa a correr atrás dela. Então fica essa busca incessante. Mas a gente... cheio de dúvidas aqui. A gente busca isso ou a gente é convencido a buscar isso? Porque eu vou falar pra vocês, eu não acordei um dia com o pensamento de, nossa, eu quero muito ter uma casa própria. Eu não acordei com essa. Mas eu vi os meus pais falando sobre isso. Aí a vida foi me forçando sobre isso. A propaganda me fala sobre isso. Aí no futuro, quando eu precisei morar em algum lugar, me falaram assim, pague o aluguel. Seu barriga me disse isso. Mas eu nunca acordei pensando, eu quero isso.
Assim como eu nunca acordei pensando, eu quero muito ter filhos, mas a gente também escuta, ó, você deveria ter filhos. Você já pensou em ter filhos? Como você já tem 30 anos e você não tem filhos? Então, será que isso surge de nós? Ou a gente também é gado demais? Afinal de contas, a publicidade tá aí. Porque nós fomos feitas para adorar. Mas todas essas coisas que não são Deus não têm um aspecto permanente. E tem uma frase que ficou bem famosa de Agostinho de Hipona no livro dele Confissões, que ele disse assim em uma oração: Tu nos criaste para ti mesmo, e nossos corações não têm descanso até encontrarem descanso em ti. O nosso coração não vai encontrar descanso em nenhum outro lugar até que ele aprenda a descansar no Senhor Jesus. E a partir daí, a gente vê que a pergunta que nós devemos fazer não é se nós estamos adorando algo, mas o que nós estamos adorando. E acompanha aqui comigo. Tem coisas que não são inerentemente erradas, tem coisas que elas são boas. Mas no momento que a gente acaba colocando essas coisas, mesmo boas, digamos que no pedestal errado, aí a gente também já pode estar caindo de colocar essa coisa como um ídolo no nosso coração. Então, se você imaginar como se fosse um ranking de pedestal, aqueles que geralmente tem competição de esportes, essas coisas que ficam o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Se a gente pega uma coisa que deveria estar no terceiro lugar e nós colocamos em primeiro, nós vamos acabar fazendo uma confusão. Esse comentário aqui é maravilhoso da Thaís. Só de olhar o vídeo dela, eu já saquei que ela adora o Pinterest. Olha essa decoração. Pô, agora que você falou, faz todo sentido. E acabar criando um ídolo. Mas aí você pode estar perguntando, peraí, mas o que é ídolo? O que você quer dizer com isso? Vem explicação. De onde veio esse seu conceito de ídolo? Então, vamos dar uma olhada numa definição que o pastor John Piper traz sobre o que é um ídolo. Que ele diz assim: um ídolo é qualquer coisa que venhamos a confiar para obter alguma bênção, ajuda, orientação, ao invés de uma confiança completa no verdadeiro Deus. Aí nós vamos ter que discordar do pastor John Piper. E isso sabe o que é curioso, gente? É porque assim, ó, vamos lá. Vamos olhar a Bíblia? Não, vamos olhar um pastor. Não, gente, não é isso. A própria Bíblia vai nos dar vários exemplos de outros ídolos que não é sobre orientação. Não, gente, não é sobre orientação. A ideia de orientação, eu até diria que ela é muito mais recente do que a gente gostaria de admitir. Porque as pessoas, em geral, procuravam os ídolos para obter literalmente uma bênção, uma ajuda. Orientação, não. Né? As pessoas geralmente, ó, eu tô sacrificando porque eu quero A. Tanto que a gente tem até igrejas modernas que te ensinam exatamente a fazer isso. Ou você quer alcançar o objetivo A, faça o sacrifício A para alcançar o objetivo A. Nunca foi um tipo, se Deus quiser, ele vai me dar. Não, eu quero isso aqui e pronto. Orientação, eu diria até que é uma coisa muito mais recente, tá? Mas, biblicamente falando... Vivo. O máximo que... Eu for parar pra pensar aqui, ó, e aí o Bruno pode nos ajudar aqui, o máximo de exemplos que eu consigo me lembrar agora das pessoas buscando orientação em ídolos na Bíblia é quando eles estavam em momento de guerra. Que aí, tipo, mano, o circo tá pegando fogo, eu preciso que algum ídolo me dê uma direção aqui, né? Existem duas coisas importantes da gente avaliar. Uma delas é se essa coisa está ocupando o nosso pensamento constantemente. Ou seja, a gente não consegue parar de pensar naquilo. No trabalho, ó, eu acho que a gente não consegue parar de pensar no trabalho. E a culpa nem é nossa. A culpa é que você acorda de manhã, vai trabalhar. Aí, durante tudo que você tá vivendo, tem sempre um coach ou o seu chefe falando, e o trabalho, e o trabalho. Aí acontece o que é pior. Você sonha trabalhando. Nossa, tem nada pior do que sonhar trabalhando. Você acorda, meu Deus, isso de novo, né? Isso já pode ser um indício. Eu acho que ela só pensa naquilo, caralho. Não consigo ler nada. Essa é uma referência para os velhos. Ou para os velhos, ou para quem teve a chance de assistir televisão aberta, né? Tinha uma mulher na escolinha do professor Raimundo, né? Uma velhinha que ela falava, ele só pensa naquilo. Tudo que o professor Raimundo falava que podia ser dúbio, né? De que a gente tá idolatrando alguma coisa. E o outro indício é quando às vezes a gente tem aquele sentimento de que se eu não tiver isso, eu morro. E isso é interessante porque lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, Jacó tinha duas esposas, Lia e Raquel. E a sua esposa Raquel era estéril. Em algum momento ela vira para o seu marido Jacó e diz, dá-me filhos ou morrerei. Então, esse é basicamente o sentimento de uma pessoa que está colocando a sua confiança na coisa errada.
Ou seja, era bom o desejo dela de ter filhos, mas no momento que ela diz que se ela não tiver aquilo, ela vai morrer, então já vira uma questão de idolatria no coração. Aí você botou uma armadilha gigantesca no mundo dos crentes. E eu falo como alguém que veio desse mundo, tá? Porque no mundo dos crentes você vai ter 1 milhão de campanhas para ganhar dinheiro. Aí não entraria na idolatria, você vai ter um monte de campanhas de mulheres para casar e ou ter filhos. Não seria idolatria e são campanhas completamente respaldadas pela igreja. A igreja diz, vem que nós vamos fazer isso aqui. Eu aprendi que Jacó era analfabeto, porque amava Raquel e não lia. Ó! E não lia. Antes da gente ver quais são esses 5 ídolos muito comuns na nossa vida como ranking. mulheres cristãs, a nossa pergunta do dia vai ser: qual ídolo você já se viu caindo no seu coração? Comenta aqui embaixo pra gente. O meu ídolo, que seria até um ídolo bem gospel, que é a ideia de céu, né? Porque, ó, qual é a ideia de céu, biblicamente falando? Um lugar que não tem tristeza, que não tem fome, que não tem doença. Ou seja, eu só queria ficar de boa. Eu penso muito em ficar de boa, muitas vezes no meu dia. Tá fortalecendo umas às outras e aprendendo também umas com as outras. E o primeiro desses ídolos é um que às vezes é difícil de identificar, mas quando a gente identifica, a gente vê que é muito difícil de mortificar esse ídolo no nosso coração, que é o ídolo do eu. Hã? A gente vive numa Oxi. Minha nossa! cultura que tá o tempo inteiro falando que a gente tem que se amar, a gente tem que buscar nossos sonhos, a gente tem que seguir o nosso coração. Ou seja, nós estamos infiltradas numa cultura do eu, do nosso ego. Não, nós não estamos infiltrados, não. É a cultura que está infiltrada. E essa cultura tem nome, chama capitalismo. Mas então vamos lá. Quais são alguns dos sintomas que a gente pode perceber se nós estamos colocando o nosso eu como um ídolo no nosso coração? E o primeiro sintoma é: a gente começa a se ofender com tudo. Vamos lá. Aqui só para esclarecer uma coisa. A ofensa é o pecado de outra pessoa. Outra pessoa fez uma ofensa contra nós e isso é culpa dela. Mas continuar e ficar ofendido, aí já é uma escolha nossa. No momento que a gente tá com o nosso ego tão elevado, a gente não consegue nos enxergar da forma como a Bíblia nos diz para vermos a nós mesmas. Porque, por exemplo, no capítulo de Filipenses 2, o apóstolo Paulo diz para termos o mesmo sentimento que houve em Cristo, que é o sentimento de humildade, que vai dizer que o Senhor Jesus, ele abriu mão de si mesmo. Ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si mesmo e assumiu forma de homem, assumiu forma de servo. Então será que nós, se estivermos nos vendo como servas, enxergando outras pessoas como acima de nós mesmas, como nos diz em Filipenses 2, será que a gente vai ficar ofendida por qualquer coisa? Vai. Vai? Uai. Vai. A mesma Bíblia que você está lendo fala: irai-vos, mas não pequeis. O aconselhamento é sobre o não pecar, tá? E mesmo assim, o mesmo Jesus que você deu exemplo, de que se despiu de si mesmo, Jesus tinha uma característica que muitas vezes a galera esquece, que é: Jesus vazava. Ó, eu tô aqui, fiz um milagre, não me curtiram, então, tô indo embora, tá? Eu acho que muitas vezes essa desculpa do não se irrite, né? Tá bom, mas não se irrite, é muito mais usado para você continuar debaixo de um lugar que te oprime de alguma forma, lugar e ou pessoas, para que você permaneça nesse lugar sendo oprimido, porque afinal de contas você não deveria se irritar. Tá bom, mas não se irrite. Será que nesses momentos que nós estivermos realmente exercendo essa humildade que houve em Cristo Jesus, a gente vai estar se ofendendo com alguns comentários? Vai. A grande probabilidade é que não. Claro que vai. E ó, eu vou falar, sabe por que vai? Chat, eu fiz há muitos anos atrás, me ocorreu uma coisa no meu tempo de igreja que eu fiquei bolado com isso, que é: como eu tocava, eu era dos ministérios de tocar música, né? Eu tocava em vários cultos. E aí um dia eu fui tocar no culto de mulheres. Não, foi isso, no culto de mulheres. E eu comecei a notar as diferenças entre culto de mulheres e culto de homens. E aí sabe uma coisa que acontecia muito? No final do culto, às vezes, os pastores falavam assim: quem tá tendo aí algum problema no casamento, essas coisas, levanta a mão que eu vou orar. E eu vou falar pra vocês, gente, 90% das mulheres levantavam a mão. 90. Mulheres que estavam na igreja há anos, mulheres que estavam na igreja volta e meia contando testemunho, mas que estavam passando pelos problemas mais básicos do ser humano. Problema de relacionamento, problema com dinheiro. Ou seja,
As pessoas estão ofendidas o tempo todo, mano. Porque esses sofrimentos são ofensas no fim das contas. Então isso é muito mais comum, tá? É só abrir a portinha que ela vem. O que acontece muitas vezes é que esse tipo de discurso é pra simplesmente não dar oportunidade das pessoas falarem sobre ele. Ó, não me conte o que você está, né? Tinha uma música da banda Eva que fez sucesso no carnaval. Então não me conte seus problemas, que hoje eu quero paz, eu quero amor. É isso. Me parece muito mais um discurso de, olha, como pastores, não quero ouvir seus problemas. Vai ler a Bíblia, não quero ouvir seus problemas e lidar diretamente com ele. A gente vai aprender a olhar para outra pessoa, perdoá-la e abrir mão de toda a amargura em nosso coração. Então, se nós estamos vendo esse padrão na nossa vida de sempre estar se ofendendo, qualquer coisa que alguém fala, a gente já fica com a cara brava e já fica se fechando. Se a gente vê esse padrão na nossa vida, a gente precisa dar um passo para trás e refletir, fazer um autoexame do nosso coração para ver como nós estamos espiritualmente. Não, eu vou além, tá? Eu acho que você, sim, deve investigar, mas precisamos admitir que muitas vezes você está ofendido, você está com razão, tá? Às vezes realmente estão te sacaneando, você precisa se ligar nisso e até fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, às vezes chegar pra pessoa e falar assim, meu irmão, você está me ofendendo, tá? Uai, tem gente que obviamente acha, é a história, né? Quem bate nunca se lembra, né? Quem apanha. Tem gente que está te ofendendo e acha que é de boa. Claro, né? Porque não é com ele. Outro sintoma de que estamos tendo o nosso eu como um ídolo no nosso coração é a autopiedade. Isso significa que a gente fica numa autocomiseração, sentindo pena de nós mesmos, pensando como que nós somos uma pessoa tão sofredora e como que as outras pessoas têm tudo o que elas merecem e nós não temos. E às vezes a gente acaba alimentando esse sentimento de uma falsa humildade, uma autocomiseração, e a gente fica simplesmente deixando esse orgulho crescer tanto que a gente começa a pensar que a gente não tem as coisas que a gente merece, que Deus errou em nos fazer de alguma forma, e a gente começa a deixar o nosso ego tomar conta da gente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem uma frase de uma música de um profeta muito famoso, vocês conhecem, o profeta Cássia Eller. Ela cantava assim, ó: Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me botar no mundo, tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria, nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei pensando, cara, não tem como você não fazer um famoso, você não vai fazer uma análise e pensar assim, puta, mano, né? Tem gente que tem vida melhor que a minha, mano, tá? Não tem como você não fazer uma análise disso. Só se você conscientemente resolver ignorar as coisas. Só que o ponto, cara, fazer isso é honesto, cara. Sabe, eu acho triste essa vida evangélica onde você não pode ser honesto com a divindade que você acredita. Olha, eu posso falar pra vocês que as minhas melhores experiências com Deus vêm do fato de eu ser honesto, falar, cara, isso aqui tá esquisito, isso aqui tá errado. E óbvio, dentro da minha experiência de espiritualidade, eu tive respostas sobre isso. Mas fingir demência, né? Não, tá tudo bem. Quando não tá, às vezes não tá tudo bem. Não tem como você ver a necessidade de bater a sua porta e você pensar, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Até porque nem biblicamente isso acontece, cara. Quantos e quantos homens de Deus que está lá na Bíblia, diante das dificuldades, eles pararam assim, ó. Eu não acredito, eles ficaram só o pica-pau assim, ó. Eu não aguento. Ninguém ficou de boaça. Beleza, lá no futuro eles tiveram algum tipo de visão, noção, mas no momento, ninguém ficou de boaça. Eu acho que exigir que você fique de boaça diante das dificuldades é no mínimo covarde, cara. É no mínimo covarde, tá? Até porque nem Deus exige isso, eu vou te falar, tá? Tanto que quando Jesus apareceu por aqui, ele disse assim, ó, sobre você falar com Deus, né? O terceiro sintoma de ter o eu como um ídolo do coração é o orgulho. Quando nós vamos fazendo todas as coisas simplesmente porque é aquilo que vai me satisfazer, é aquilo que eu tenho vontade. Ou então a gente começa a ver os presentes que Deus nos deu e a gente começa a querer colocar como se aquilo fosse mérito nosso, porque... Opa, aí é cheio de pra pastor. Nós trabalhamos porque nós fizemos isso ou aquilo. Então é importante sempre checar o coração para que o eu não se torne um ídolo ali. Outro ídolo que pode surgir no nosso coração é o do entretenimento. Atenção, galera da Netflix aí, hein? Galera aí, ó. Entretenimento não é de Deus, aparentemente. E a gente vê hoje que com tanto de opção de streamings, de filmes, olá, plataformas...
Com tanto de opção de redes sociais, com tantas coisas desse Não pode ter opção. tipo, a gente vê que nós estamos imersas em uma sociedade que tá viciada em entretenimento. Vício. Fazendo tudo pra conseguir mais entretenimento. E pode acabar sendo que às vezes muitas pessoas, até mesmo cristãs, acabem entrando nesse barco. E isso acontece no momento que nós nos submetemos Com tanta novela boa na Record e vocês aí vendo Netflix. a estar assistindo filmes que tenham cenas de intimidade E atenção! entre casais, que tenham cenas explícitas, cenas com palavreado chulo, cenas que contenham piadas sugestivas, ou então até filmes que a mensagem como um todo, que a visão de mundo que eles estão querendo propagar seja uma completamente contrária ao que a Bíblia ensina. É verdade, o mundo seria melhor se só tivesse novela na Record. Não. Aí se abre a Bíblia está cheia de histórias exatamente como é que ela está criticando agora. Se você tiver a sorte de ser um pedreiro, sabe, essas profissões baixo orçamento, de certo modo, né, profissão do proletariado, isso é o seu dia a dia. Isso é o dia a dia. Não, mas o que ela sugere é, e se você ignorasse o dia a dia? Se você ignorasse a realidade? O mundo seria um lugar melhor, talvez, né? A gente já tá tão envolvida no filme que quando aparecem essas coisas a gente pensa, não tem nada não, já acaba. E às vezes a gente acaba fazendo vista grossa pra essas coisas que estão bem claras na nossa frente. Vista grossa. Ai, senhora. Só que é triste, é porque... Eu tava vendo esses dias no Twitter o relato de uma juíza. Ela falou assim, quando ela passou no concurso e que ela foi pro tribunal, aquela coisa toda, um juiz mais velho chamou ela pra conhecer o tribunal. E foi apresentando as salas, aqui fica a galera tal, a galera tal, e tal. Enfim, ele entrou sem querer com ela numa sala onde estavam outros juízes que, segundo ela, estavam literalmente dividindo notas fiscais frias para esses juízes poderem usarem na declaração de imposto de renda. Ela falou que viu aquilo, e na hora que ela entrou, a galera, o cara viu que tava na sala errada e falou, não, aqui é outra coisa, E aí, esse foi o relato dela. Aí a galera no Twitter falou assim, o Twitter, né, começou a falar, você tinha que ter denunciado. Aí ela respondeu, claro que eu tinha que ter denunciado, eu ia provar como? Não ia provar nada, né? Então, infelizmente, no mundo real, né, esse olhar vista grossa, isso acontece muito, não porque você quer, é porque você não vai mudar. Ontem saiu a notícia, não sei se vocês viram, a notícia de mais uma parte da delação premiada lá do Rony Lessa, que é o envolvido na morte da Marielle e tal. Que teve agora envolvimento de delegado, de deputado, essa coisa toda. Dizem, segundo as notícias, de que em um determinado momento da delação lá com o juiz, da audiência, o juiz separou 15 minutos da audiência para que um camarada lá, que eu não vou lembrar o nome dele, falasse com a esposa. E aí a esposa vai falar assim, ao vivaço, pensa em você, pensa na sua família, a gente tá com saudade de você, colabora, né, pra você sair daqui o mais rápido possível. Aí ele foi e perguntou pra ela como é que tava as coisas aqui fora, ela falou assim, fulano A, fulano B, fulano C foram presos. Aí ele perguntou, mas e o fulano D? Aí, ou seja, um novo personagem. Esse novo personagem, delegado também. Então, muitas vezes a gente faz vista grossa pra nossa segurança, querida. E é uma coisa que deve ser levada em consideração, cara. O mundo não é preto no branco, infelizmente. O mundo real aqui não é tão preto no branco assim, não. Então, se a gente se submete a ficar assistindo coisas que são claramente pecaminosas para que nós tenhamos uma... Mas, querida, a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Hora e meia de entretenimento pode ser um indicativo de que esse entretenimento tá tomando o degrau errado no ranking do nosso coração. Outro possível ídolo no coração pode ser o do romance. E veja. E aí, cadê os românticos? Pior que romance é preocupante, cara. Romance acabou com o Romeu, né? Romance criou o sertanejo universitário. Cuidado com o romance. Romance por si só não é algo errado. Opa! Mas no momento que mulheres acabam se submetendo a pecar para conseguir saciar esse desejo por romance, aí a história já mudou e já acabou se tornando um ídolo. Mas como é que é isso? E essa pode ser uma armadilha tanto de mulheres solteiras quanto casadas.
Então, por exemplo, uma forma que pode acontecer, quando a mulher quer tanto assistir alguma coisa que tenha romance, Dorama. que ela acaba se submetendo a assistir cenas que tenham pecados claros. No dorama, pegou na mão, sobe a trilha. Que cena terrível. Ou então, quando mulheres ficam deixando seus pensamentos de hipóteses de romance ficarem fluindo e não puxam freio nisso, ao invés Não pode pensar. de estarem pensando em coisas reais e que formas que podem abençoar o povo de Deus, fica Nossa. Tô vendo o dorama. Como é que eu posso abençoar o povo de Deus vendo o dorama? Porra, minha senhora. Aí você também não me ajuda. se deixando levar por esses pensamentos que podem realmente tomar uma corrente pecaminosa. Ou então, às vezes, uma mulher solteira que quer tanto um homem romântico que acaba se relacionando com um homem que é descrente. E pode acontecer também com mulheres Ah, entendi. O importante, mais do que ser romântico, tem que ser crente, é isso. Ah, entendi. que estão insatisfeitas na sua vida, seja na sua vida de casada ou na sua solteirice, e acabam indo para livros de romance e muitas vezes até romances hot para Mas todo romance é hot, né, não? tentar escapar da realidade Em algum degrau, em algum nível? que elas estão vivendo, ao invés de buscarem servir a Deus aonde elas estão. Então, Olha lá. Ai, cara, eu vejo de longe o discurso do, tá se fudendo aí? Por favor, permaneça. É isso aí, a vida é isso aí. Importante é servir a Deus. Mas eu tô sofrendo, mas desculpa te falar. Não. Tem que ficar aí. Né? essas atitudes que a gente falou são indícios de que o romance está se tornando um ídolo no coração. O quarto possível ídolo. Eu vou falar qual é o ídolo que tem no coração do brasileiro, tá? E a culpa nem é nossa, brasileiro tupiniquim. A culpa é da influência religiosa que rola no Brasil. O brasileiro, ele tem religiosamente falando, tá? Ele tem uma abertura gigante pro sacrifício. O brasileiro, ele é convencido o dia inteiro que o sacrifício é top. Mano, eu tô trabalhando 12 horas por dia, todo dia. É normal, pô. A gente se sacrifica, a gente trabalha muito. O brasileiro adora um sacrifício. Ah, meu casamento é uma merda. Mas mantém o casamento, o sacrifício. A gente é ensinado desde cedo que o sacrifício é legal. Eu aprendi isso muito cedo, cara. Que as pessoas adoram aplaudir o Zé. Sabe quem é o Zé? O Zé é o fulano que trabalha muito e ganha pouco. O Zé é o que acorda cedo. Adora aplaudir o Zé. Mas pergunta se querem ser o Zé. Todo mundo que te dá esse discurso de não tem que sofrer, não sofre meia hora do que você sofre. Essa é a verdade. Durante a minha vida inteira, toda vez que eu conhecia alguém dando conselho do tipo, se ferra aí mais um pouquinho, essa pessoa não se ferra 2 segundos. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Uma vez, o pastor da minha igreja, que reclamava que a gente não participava muito de reuniões e tal do tipo, uma vez eu fui fazer um job e ele só tinha um trabalho. Porque afinal de contas eu tava fazendo esse job pra igreja. Ele tinha que me trazer em casa. E aí, quando ele perguntou, quando eu entrei no carro dele, dentro da Hilux, quando eu entrei dentro do carro dele, e que eu falei onde eu morava, ele falou, caralho, muito longe, né? Mas aquele era o caminho que eu fazia de ônibus 3 vezes por semana pra poder ir pra igreja. E ele só tinha que fazer uma vez pra me levar em casa. E ele já reclamou. Então assim, geralmente quem te cobra sacrifício, não faz metade do que você faz, mano. Não faz. Essa é a verdade. São os nossos sonhos. Provavelmente você já ouviu uma frase que é bem clichê, que diz assim, não deixe ninguém entrar no caminho dos seus sonhos. Quantas vezes nós não acabamos colocando Deus nessa lista de coisas que não podem entrar no caminho dos nossos Ninguém faz isso. Quem é crente é que faz isso? sonhos. Então, isso acontece no momento que às vezes nós queremos tanto Muito pelo contrário. O que você vai fazer é misturar, pegar o seu sonho e de alguma maneira deusificar ele, no sentido de tipo, sonhos são de Deus, né? Sonhos de Deus, não pode morrer. Esse é meu sonho. Você vai meter lá as campanhas, vai fazer sacrifício, é isso. alguma coisa, até mesmo às vezes alguma coisa boa. Mas nós queremos tanto aquilo que se às vezes na providência de Deus, Deus nos mostra que não é aquilo que Ele tem pra nós agora, nós acabamos ficando enfurecidas, descontentes contra Deus e ingratas contra o nosso Deus. Então é por isso que quando nós queremos alguma coisa, quando nós almejamos algo, é muito importante para que nós olhemos para dentro do nosso coração e pensemos, em que local do meu coração essa coisa está? Está no degrau correto?
como a gente conversou antes. Então, é importante que a gente esteja analisando o nosso coração para que a gente possa ver essas coisas que talvez não sejam as coisas que Deus quer que nós tenhamos agora, mas que a gente possa olhar para elas e dizer: no tempo de Deus eu estarei satisfeita e alegre quando Ele as trouxer. Mas aí você vai me perdoar, irmã, mas eu acho que é um papo muito turvo, tipo assim, turvo não, qual é a palavra? Você leva muito etéreo, tá? No tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? Como é que eu digo o que é o tempo de Deus? Ah, se deu certo, então era o tempo de Deus, se não deu certo, então não era o tempo de Deus. Aí funciona pra qualquer coisa. Desculpa, de novo, eu acho que aqui cabe a famosa humildade do cristão de falar assim: mano, eu não tenho resposta pra tudo, cara. Eu acho que é covardia você pressupor que você tem resposta pra coisas que não tem resposta. Eu não tenho resposta. Aí você mete o papo de Deus, o tempo de Deus. Deus está triste com tanta regra sobre idolatria. E por fim, um outro possível ídolo que está se tornando muito Possível, um ídolo bônus. popular na cultura que a gente vive, que são os pets. E a gente... Eu não esperava. Me pegou! Breaking News, CNN. Gente, Maria, que cachorrinho bonitinho! É um deus! O pior aqui, ó, pet, dependendo do bicho, ele é um demônio mesmo, ó. Deus mandou gafanhoto, sapo. Pera lá, não vem falar mal do meu cachorro, não. O cachorro! A gente precisa deixar uma coisa bem clara. Gostar de animais, de cachorro, de gato, todos esses bichinhos que são criaturas de Deus é uma coisa boa, não é ruim em si mesmo. O problema é quando a gente começa a atribuir um valor para esses animais, para esses pets, acima daquilo que Deus nos diz para colocar. Agora eu tô curioso, chat. Qual foi o valor que Deus disse pra tu colocar nos bichos? Isso é importante a gente deixar claro, porque os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. Na ordem criada de Deus, nós seres humanos estamos acima dos animais. Claro que nós devemos cuidar bem deles. Uma moeda de ouro, Choco. É uma coisa bíblica nós cuidarmos bem dos nossos animais, como já diz no livro de Provérbios, mas nós não podemos colocar os animais como tendo maior importância do que outras pessoas. Porque todas essas coisas, todos esses ídolos que a gente falou, eles vão assumindo um lugarzinho no nosso coração de uma forma muito sutil. Mas quem é que coloca... vamos lá. O ser humano, como sociedade, não coloca os bichos em grau de importância maior do que os próprios seres humanos. Isso aí a gente não pode dizer que sim. E que lugar foi esse que Deus deu pros bichos na escala do amor? Porque, historicamente, biblicamente falando, né? Deus, inclusive, construiu uma arca e disse assim: eu vou matar todo mundo. Menos aqui os bichos. Eu vou preservar os bichos. Né? Não foi isso? O gato, por natureza, exige ser tratado como um deus. É verdade, o gato falou... Pera aí. Ai, que delícia o verão. Se nós não estivermos atentas e vigilantes em relação a isso, nós vamos acabar colocando algumas dessas coisas no trono do nosso coração. E é por isso que nós temos que vigiar o tempo inteiro. E se você quiser aprender mais sobre isso, clica nesse vídeo aqui para você assistir e aprender mais sobre esse tópico que é tantas vezes esquecido por cristãos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Cadê? Eu tô curioso com os comentários. Bora ver os comentários. Vamos lá. Já tive muitos ídolos. A comida, o Instagram, algumas cantoras, a obsessão por estar sempre bonita, estar com peso X. Mas graças a Deus estou liberta de todos eles. Venci em jejum, oração, leitura bíblica diária, amando o meu próximo e servindo. Ó, isso aqui, ó... Ai, cara, é triste, sabia? Porque, ó, esse lance de obsessão por ser bonita, isso de novo é uma coisa... Que de novo é um mal da sociedade, cara. Mal de sociedade. Já idolatrei marido, casamento... Cara, isso é o que mais acontece dentro de igreja. O celular. Às vezes eu acordo e a primeira coisa que eu penso é o celular. Aí, ó. Homem pode assistir também? Não sou o público-alvo, mas achei muito sóbrio e edificante. Meu esposo era um ídolo pra mim sem eu perceber. Como é que é isso aqui? Procuro fazer uma faxina espiritual todo dia 30 de cada mês. Pra receber o próximo mês com o meu coração desentulhado de lixo. Cometi idolatria política? Ai, que delícia o verão.
a TV, as redes sociais já foram meio... Tá vendo, gente? Eu, assim, ó, nada contra aqui, ó. Assim, quer dizer, tudo contra. Existe uma leitura errada sobre o que é ídolo, biblicamente falando, cara. Ser ídolo é qualquer coisa que você dá atenção, porra, é fácil. Fácil demais. Qualquer coisa que você dá minimamente atenção é fácil. Só que não é isso, né? Ídolo, biblicamente falando, tem um outro rolê, cara. Não é a mesma coisa. Mas é isso. Se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia e... Tchau, obrigado.